Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal Ítalo Fortes. Hoje, aula completa para intermediários, aí, esse nível que a gente quer alcançar agora. Na aula anterior, eu tive a aula completa de Color Grade para iniciantes e hoje eu quero subir mais um nível com vocês e a gente vai chegar até o nível avançado na próxima aula. Fica comigo aí até o final, presta muita atenção, vou trazer vocês para minha tela para a gente começar aí ver quais são as técnicas, conceitos que a gente utiliza já num campo mais intermediário aqui no DaVinci Resolve. Antes de a gente começar aqui o processo de Color Grade, muitas pessoas me questionaram na aula anterior, aula para iniciante, por que eu não utilizei o Color Space Transform. Color Space Transform para o iniciante é algo mais complexo de se entender, por isso que eu deixei para esta aula aqui a gente falar sobre isso. Porque a gente vai tratar justamente o espaço de cor e gama de cada câmera que a gente coloca aqui no DaVinci Resolve para fazer esse tratamento. Para um iniciante, como ele ainda está aprendendo a utilizar a ferramenta, às vezes pode ser informação demais para a cabeça dele. Então, por isso que eu deixei reservado para o Color Space Transform para essa aula, que eu sei que algumas pessoas chegaram a perguntar lá nos comentários. Então fica aí o motivo de naquela aula não ter ainda explicação sobre o Color Space Transformer. Começando aqui a nossa aula então para intermediários assim da DaVinci Resolve, primeiro de tudo, né, antes da gente começar o nosso Color Grading, a gente vai apertar Shift 9 e ele vai trazer a gente para o gerenciamento do nosso projeto. Em Color Management, a gente tem aqui justamente espaço de cor e os transforms que a gente vai configurar. A gente utiliza o Color Science e o DaVinci YRGB, onde vamos trabalhar os canais RGB junto com o canal de luminância. E a gente tem aqui o Timeline Color Space. Isso aqui é muito importante para a gente configurar o Color Space Transform ali nos nós. Nós temos o DaVinci Wide Gamut /Intermediate, que é o que a gente utiliza aqui no DaVinci Resolve para trabalhar a nossa câmera. E a saída, que vai ser o Output Color Space, que é o Rec 709 Gamma 2.4, que é as saídas, né, de espaço de cor das telas, monitores, TVs, celulares. É importante você saber disso. Ítalo, por que a gente utiliza o DaVinci Wide Gamut, o DaVinci Wide Gamut /Intermediate? Eu tenho uma aula explicando só sobre isso, questão mais técnica. Eu vou deixar aqui no card, caso você queira se aprofundar mais e entender por que a gente utiliza ele aqui no DaVinci Resolve. Mas resumindo aqui, ele é o melhor espaço de cor que a gente tem aqui para trabalhar a nossa imagem, tá? Ele é o que vai ter um gama muito bom que vai aí abranger a maioria das câmeras e vai ajudar, na verdade a maioria não, acho que todas elas, e vai ajudar muito a gente aí no processo de balance da nossa imagem para entregar corretamente essa cor. Beleza, então entendido isso, nós temos esse nó que tem o nome CSTI e o nó com o nome CSTO, que é Color Space Transform Input e Color Space Transform Output. Nós vamos criar esses dois nós aqui para fazer a inserção da entrada e saída das configurações de Color Space da nossa câmera, e tudo que vier no meio dos dois, é tanto que eu tenho aqui, ó, eles bem separadinho para vocês terem uma noção. Todo ajuste a gente vai fazer entre os dois nós. Eu vou criar os nós aqui, tal, vou editando, não sei o que, fazendo o espaço, fazendo o tratamento, né? E o último nó que vai fechar o nosso Color Grading é justamente o Color Space Transform Output. No Color Space Transform Input, a gente vai utilizar, né, o Color Space Transform. É só você pesquisar aqui na lupa, ó, e colocar aqui Color. E aí ele vai aparecer aqui, ó, Color Space Transform. É só você arrastar isso para cima do nó. Não vou precisar fazer isso agora. Habilitando aqui os efeitos novamente. Eu vou tirar a lupa aqui para a gente não confundir, né? E nós temos aqui, ó, Input Color Space, Input Gamma. Aqui é sobre a nossa câmera. Por isso que você precisa saber qual é o Color Space e o Gamma da sua câmera que está sendo inserida para fazer o tratamento. Por isso que eu não trouxe na aula de pessoas mais iniciantes, porque eles não vão saber, na maioria das vezes, não sabem nem o que é uma curva log. É normal, eles estão aprendendo agora. Você que é intermediário já deve saber o que é uma curva logarítmica de cada câmera, como C-log, S-log, né? Então, isso é muito prático para quem é intermediário. E aqui a gente vai entrar com o espaço de cor da câmera. No caso, eu utilizo uma Blackmagic, que é a imagem aqui que a gente vai tratar, né? Já fiz o tratamento e vou explicar para vocês. E é o DaVinci Wide Gamut geração 4, 5. E quando a gente fala de gama, que é a curva log, digamos assim, nós temos aqui na Pocket 4K, que é a câmera que eu utilizo, Blackmagic Design Film, que é justamente, digamos, fosse ali o S-Log ou C-Log das câmeras Canon e Sony.
Depois disso, nós vamos levar a nossa câmera para converter ela para o espaço de cor do DaVinci Resolve, que é justamente o DaVinci Wide Gamut e o DaVinci Intermediate. Não vou explicar por que a gente tem que usar isso, você tem a aula completa no card, depois dá uma conferida. Feito isso, olha a lógica, eu peguei a nossa câmera, converti para o espaço de cor do DaVinci Resolve, que é o software que a gente está editando, e agora no nó de saída, que é o CSTO, a gente vai vir com o mesmo espaço de cor e gama do DaVinci Resolve e agora vamos converter para as telas que vão assistir o vídeo, que é justamente monitores, TV, celulares, que é o REC 709 e gama 2.4. Então esse é o nosso Color Space Transform Input e o output que dá a nossa saída. Entendido isso, nós temos o Noise Reduction, onde a gente vai fazer os ajustes de correção de ruído. Não vou entrar em detalhes aqui, na aula de iniciantes eu falo sobre isso. Após esse nó de Noise Reduction, a gente vem para o nó de base. Isso sim é muito importante. Eu aqui utilizo as curvas em conjunto com as primary para a gente poder fazer o balance da nossa imagem. Neste caso aqui, dica importante para você que está chegando agora, né, e nunca utilizou as curvas. A melhor forma, ao meu ver, de utilizar essas curvas para fazer o equilíbrio de exposição aqui na nossa imagem é desabilitando os canais RGB e deixando apenas o canal Y de luminância habilitado. Eu sei que a maioria das pessoas trabalha com as curvas nesses canais habilitados. Para desabilitar é só clicar nessa âncora. E aí eu prefiro trabalhar somente com Y habilitado porque é o canal de luminância. É o que eu quero ajustar na minha imagem, que é a iluminação, a exposição dela. E tudo compreende no canal de luminância. Outro ponto importante é vir aqui nesses 3 pontinhos, Editable Splines, e a gente vai ter justamente os splines, que são essas âncoras aqui, né, digamos, esses arcos aqui, que a gente vai poder trabalhar a curva log em S. A gente vai trabalhar o contraste de forma mais suave na hora de fazer esse ajuste de luminância. Ítalo, para quem então as primary use se tu tá fazendo os ajustes nas curvas? Quando a gente precisa dar um pequeno ponto de luz para cima ou tirar aí a iluminação um pouco, o offset é basicamente o que eu utilizo aqui nas primaries, vão ser a melhor opção. No caso aqui, ó, nós temos a nossa imagem já tratada, né, nas curvas. Se eu pegar aqui o offset e puxar para a direita, ele vai subir a iluminação. Se eu pegar o offset e puxar para a esquerda, ele desce a iluminação. Então é mais fácil, ele é mais prático para ajustes pontuais rápidos que você precisa fazer na exposição da sua imagem. E por que a gente usa os Editable Splines aqui nas curvas? Justamente porque se eu clicar aqui nesse pontinho branco, que é o que compreende as sombras, ele me dá esse arco aqui para eu poder puxar ele. Se eu clicar e levar para cima, a gente fleta. Se eu levar para baixo, a gente traz um pouquinho mais de sombra. Sempre a gente utiliza a waveform como nosso parâmetro para equilibrar a exposição da nossa imagem. Você pode olhar ali minha waveform. Se eu puxar mais, ó, a gente afunda mais a imagem, né? Levando aqui para a direita esse ajuste, ele vai ficar cada vez mais perto do zero. E a gente não quer isso, porque a gente vai clipar os pretos. Se eu puxar mais para trás, a gente vai ter uma imagem mais equilibrada nas sombras. Mesma coisa acontece aqui com os realces, clicando nessa bolinha do canto, né, a bolinha da extremidade aqui, eu posso subir ou descer o meu realce, né, aqui em relação à linha vertical do meu gráfico, e isso é uma dica importante se você quer ter ali aquela imagem mais cremosa, aquele contraste mais cinemático que todo mundo quer, você precisa cuidar com os realces para que não fique aquele realce estourado. Então, às vezes, sua imagem precisaria apenas desse ajuste aqui. Ele começa aqui em cima, né, no ponto extremo direito, e você vem descendo aqui, ó, e trazendo equilíbrio nos realces da sua imagem, para ela não ficar tão estourada e a gente conseguir preservar a pele, principalmente. Se a gente pegar aqui esse arco e puxar ele para a esquerda, ó, a gente vai trazendo contraste. Se eu puxar para a direita, eu tiro mais contraste dos realces. E assim a gente vai achando o ponto de equilíbrio aqui na nossa imagem. Nós temos aqui, então, o antes e depois, ó. Consegue fazer um equilíbrio muito interessante. E depois disso, a gente vai vir para o nosso RGB Mixer,
onde a gente vai fazer a técnica do Bleach Bypass, que eu já falei diversas vezes em diversos vídeos aqui no canal, onde essa técnica aqui foi utilizada muito no filme Soldado, o Resgate do Soldado Ryan, que eles fazem o trabalho de Bleach Bypass no filme e fica com aquele aspecto muito bonito. É um aspecto mais cinemático também na questão de pós-produção. Lembrando, um ponto importante, imagem cinemática depende de direção de fotografia. A gente consegue aqui no Color Grading dar ali o tratamento, beleza, porém, imagem cinemática é muito mais do que pós-produção, é pré-produção, é produção, então tem que ter muita atenção para isso. Eu trago esse termo porque todo mundo acostumou a falar dessa forma, mas entenda sempre que a imagem cinemática começa lá na nossa pré-produção e não aqui no Color Grade. E o RGB Mix é muito simples de se entender, nós vamos transformar um nó em layer com o atalho Alt L ou botão direito em cima do nó, Add Node, e aí nós temos Add Layer, né? Onde a gente vai transformar um nó simples em um nó em layer para fazer isso. No nó de baixo, que é o nó que vai justamente receber o efeito, a gente vai pegar o RGB Mixer, habilitar em Monochrome, e depois nós vamos vir no nó layer, né? No Composite aqui, botão direito, Composite Mode, nós vamos habilitar o Overlay. É uma mistura, isso aqui é um cálculo matemático igual lá no Photoshop, nos Blend Modes, onde você vai transformar a sua imagem. Obviamente, quando você fizer isso, muito provavelmente a sua imagem ela vai ficar assim, bem escura. É comum que aconteça porque ele está com nossa saída, né, o nosso nível de intensidade em 100%. Se a gente vir aqui em Key Output, que é essa ferramenta, e aqui em ganho e colocar, por exemplo, 0.1, que seria 10%, digamos assim, da força de ajuste desse nó ou da opacidade desse nó, a gente tem aí um efeito muito mais suave, né? Ó, antes e depois. Eu preciso apenas de uma sujeirinha ali na minha imagem para fazer esse efeito acontecer e ficar bem interessante. E aqui o processo de saturação que eu ensinei também ali na nossa aula para iniciantes, eu utilizo o método aqui, neste caso, HSV. Nós temos o HSL e o HSV. O HSL, a imagem vai ficar bem mais clara, ó. Não tanto, porque o meu ajuste aqui é bem sutil. E o HSV, eu tenho uma imagem um pouquinho mais escura, onde eu vou ter um pouco mais de contraste em certas regiões aqui que eu fizer o ajuste. Só relembrando para você, se você habilitar uma das duas formas, né, das duas maneiras de HSL ou HSV aqui no Color Space, o S sempre é de saturação, então todos os canais que a gente vai desabilitar sempre vai ser o primeiro e o terceiro, porque o do meio, que é o número 2, é o de saturação e aí ele é o único que vai ficar habilitado aqui neste nó para a gente fazer a saturação. Depois disso, a gente vem nas Primary e eu utilizo os ganhos. Como eu estou utilizando HSV, eu vou ter um pouquinho mais de contraste exatamente nessa região dos ganhos. Por isso que eu utilizo o HSV. No HSL, a gente tem a luminância trabalhando ali de forma mais sutil e ela vai ficar um pouco mais ressaltada na questão de luminância e você vai precisar fazer esse equilíbrio. Depois disso, eu faço a limpeza que toda a imagem de toda a câmera, né, de todas as câmeras que a gente tem, Canon, Sony, Blackmagic, elas possuem alguns pontos de correção que a gente precisa fazer. No caso da Blackmagic, eu vou desabilitar esse nó e vocês vão ver que ela tem um magenta um pouco distorcido, mas também às vezes é algum problema de filtro da própria Blackmagic que a gente tem dentro dela, é uma questão mais técnica, não vou entrar nesse detalhe, mas toda câmera tem que fazer os seus ajustes de correção. No caso das Sonys, é a tonalidade verde que todo mundo conhece, algumas Canons têm o magenta um pouco mais ressaltado, que é o caso da Blackmagic aqui, e com isso a gente precisa trazer um pouco mais de naturalidade. Quando eu habilito esse nó, eu tenho um ajuste aqui nas curvas, onde eu acabei descendo a região de sombras na parte de magenta. Você pode ver aqui que o canal Red é o canal que está sendo feito esse ajuste aqui, ó, de magenta, onde eu desci esse ajuste para que a gente possa retirar o magenta que tinha na minha imagem. Isso é uma forma de corrigir. No caso da Sony, você precisa identificar na sua câmera onde o verde, digamos assim, está batendo demais. Ou quem sabe também um magenta aí ressaltado demais, você precisa fazer o ajuste aqui nas curvas. É só você selecionar o canal que você quer descer e você vem aumentando ou diminuindo informação aqui nos gráficos da curva, beleza?
Entendido isso, a gente vai para a parte de Film Look. Se você está acompanhando esse vídeo aqui, tem a versão paga do DaVinci Resolve, o Film Look é habilitado para você utilizar. Se você usa a versão gratuita, infelizmente você não vai ter o Film Look disponível, nem o Noise Reduction, por exemplo, para poder utilizar. Mas você consegue acompanhar essa aula da mesma maneira. Com o Film Look, que a gente habilita em efeitos, né? Só você pesquisar aqui na lupinha, botar filme, você vai ter aqui, ó, Film Look Creator, que é justamente o que a gente vai utilizar agora, né? E com o Film Look Creator eu tenho vários ajustes que eu gosto de fazer aqui, bem interessantes, e o DaVinci Resolve entrega isso de maneira muito boa. Nós temos aqui o primeiro ajuste, que são os presets. Tem algumas customizações, mas eu geralmente clico em Clean Slate, onde ele vai limpar todos os ajustes aqui do Film Look Creator por padrão, e a gente vai fazer o ajuste manualmente. Primeiro ajuste aqui de Film Look que eu gosto muito de utilizar, que é o Film Look Blend aqui nos Core Looks, que são justamente as simulações aqui de certos filmes que a gente tem disponível. No caso aqui, eles colocaram esses nomes Cinematic, Rockcaster, Akazaka, Elated, Vintage. É só para ficar mais prático o entendimento, mas são simulações de filme aqui. E aí, quando a gente seleciona uma delas, ó, a nossa imagem vai mudando. Ó. O Cinematic tem outro tipo de ajuste, o Elated, o Vintage aqui vai ter outro tipo de ajuste. Aqui vocês não estão enxergando ele tão bem porque eu fiz um ajuste para diminuir a intensidade do Film Look Creator em cima da minha imagem. Mas continua assistindo a aula que você vai entender por quê. Film Look Blend aqui você vai aumentar o nível de intensidade do filme em cima da sua imagem original. Skin Bias, quanto mais para a esquerda, mais magenta, quanto mais para a direita, mais amarelo. Eu deixo aqui do cantinho, né? Essa imagem ficou muito bom assim dessa forma. Aqui nós temos o Color Settings. Aqui, o único ajuste que eu gosto de fazer é no Fade, por exemplo. Ajusto às vezes questão de contraste. E Subtractive Set, onde eu tiro muitas vezes saturação que está exacerbada em algum momento na minha imagem também. Mas, para você que é intermediário, uma das opções mais interessantes vai ser o Split Tone, onde aqui no Split Tone nós temos a mudança de tonalidade dividida, que a gente vai fazer ali a inversão dessa tonalidade. O split tone nada mais é do que uma técnica que a gente faz nas curvas para fazer essa tonalidade mais dividida aqui nos realces e nas sombras, criando ali o look de cinema, né? Criando ali um film look, quem diz assim, para você ter ali uma diferenciação na sua imagem. E aqui no amount a gente tem justamente a quantidade desse ajuste em cima da minha imagem original. Como vocês podem ver, eu trouxe o amount aqui para o máximo, né? O Hue Angle, eu vou copiar essa informação só para eu não perder. O Hue Angle é justamente o ângulo de tonalidade da minha imagem, né? Se eu for ajustando aqui, ó, vou subir o amount no máximo e agora vocês vão perceber a diferença, ó. Quando a gente vem passando esse slider para os lados, a gente consegue aí ter uma noção de tonalidade, né? Se eu fosse deixar aqui, ó, uma tonalidade um pouquinho mais azulada, que afeta a pele, os realces, né? Mas acaba mudando um pouco aqui a minha região da parede, tem que ter muito cuidado na hora de ajustar isso. E quando a gente fala aqui, por exemplo, do pivô, o pivô ele vai acrescentar um pouco mais de quente ou frio, simplificando assim para vocês entenderem, né? Seria trazer a nossa imagem mais para uma tonalidade mais quente ou mais fria. Às vezes, dependendo do Hue Angle, vai acontecer isso, ó, a imagem mais esverdeada, o que não deixa de ser uma imagem mais aquecida. E trazendo para a direita, uma imagem mais azulada, né? Óbvio que o meu amount está no máximo, né? Se eu vier descendo aqui, ó, a gente consegue chegar a ter esse tipo de tonalidade que ele promete aqui, né? Vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar para o que era antes, tirar um pouco do amount. E nós temos aqui o Split Zone, que eu achei ideal para essa imagem. Você precisa ajustar e ver qual que vai se encaixar melhor para você. E beleza, feito esses ajustes aqui que a gente acabou de fazer, nós temos o Global Blend, que é justamente ele vai pegar todos esses ajustes que a gente fez no Film Look Creator, e esse blend é a mistura, né? A gente vai misturar esse efeito, quanto dele vai ser aplicado em cima da original. Se eu botar o blend aqui, eu vou até ajustar aqui só, copiando essa informação. Se eu colocar o blend no máximo, ó, isso aqui é a minha imagem com o Film Look Creator atuando de forma integral em cima da imagem original. Se eu pegar aqui esse blend e diminuir pela metade, que é o que eu fiz, eu vou ter um pouco mais da imagem original ou tratada até o momento do Film Look Creator em mistura, por isso o nome blend, em mistura aí com os ajustes do Film Look Creator. Entendido isso,
A gente vai para os ajustes de vinheta, né, onde você vai acrescentar a vinheta utilizando aqui a Window, que é essa ferramenta aqui do DaVinci Resolve que a gente consegue fazer as máscaras, né? Você vai inverter, vai vir aqui no Gama e descer os realces, né? Isso aqui é básico, né? Eu acredito que quem é intermediário já sabe como utilizar essa ferramenta. E eu acrescento o grão aqui, distante do Filmora Creator, né? Nós temos lá no Filmora Creator a ferramenta de grain. Você pode utilizar, uma ferramenta muito boa, mas eu prefiro ainda utilizar a ferramenta Film Grain aqui do próprio DaVinci Resolve. Se você digitar na lupa Film Grain, vai aparecer, é só arrastar para cima do nó. E aqui eu utilizo a opção 35mm 400T. Eu acho um grão muito bonito, deixando aqui em 0.6, 60% de aplicação do grão em cima da minha imagem, eu já consigo uma textura bem interessante, né? Vocês podem ver aqui, ó, o grão nessa região aqui. E é muito fácil de você aplicar esse grão, só a única coisa que eu vou dizer para você, se tiver com Saturation aqui aplicado, aconselho você a vir em Saturation e zerar, para não ficar com cara de ruído, mas sim com cara de grão, película, uma textura a mais na sua imagem. E nós temos a ferramenta de nitidez, onde nós vamos vir aqui nesse terceiro ícone, que é o Sharpen, e aqui eu tenho um ajuste de nitidez que eu acrescentei nessa imagem. Vai depender de cada lente, de cada câmera, você precisa analisar a sua situação. A única coisa que eu vou te explicar que você poderia utilizar, que seria interessante, é o Core Softness, e nós temos o Level. O Level, ele vai ser justamente a quantidade, o nível de nitidez que vai ser utilizada em cima da nossa imagem. E o Core Softness é justamente a transição suave entre regiões de nitidez e regiões que não têm nitidez, né? Ou seja, desde a parte mais concentrada de nitidez na minha imagem até a parte que tem menos concentração, como o caso de um bokeh. No bokeh, a gente não quer ali nitidez exacerbada, porque vai começar a gerar artefatos e distorções na nossa imagem. Quando a gente fala de nitidez, geralmente é no objeto principal. Então, se a gente está trabalhando com uma imagem, com uma lente, perdão, em 1.8, 1.4, 1.2, nós temos o Core Softness ali, que seria o coring, que é a região mais intensa de nitidez da tua imagem, onde está focado, e nós temos a transição dela para o desfoque no fundo, e o Core Softness nos ajuda a isso, para que fique mais suave ainda essa transição. Eu espero que você possa ter entendido aí essa aplicação de nitidez. Depois disso, eu tenho um DCTL aqui habilitado, onde você pode utilizar para fazer mapeamento da pele. Ítalo, onde eu consigo esse DCTL? Vou deixar também essa aula aqui no card para você dar uma olhada lá, onde eu explico esse DCTL aqui que eu utilizo, que eu baixei gratuitamente e você consegue baixar também. E nós temos a ferramenta Skin Checker, que é para a gente verificar aqui a nossa pele se ela está num equilíbrio ideal. Aqui no meu caso, eu tenho o Skin Checker, onde nós temos aqui as guias, né, onde ele diz quanto mais magenta tiver aparecendo aqui na minha pele nesse tipo de medição, mais vermelha a minha pele vai estar. Se tiver muito medição verde aparecendo aqui, quer dizer que mais amarelo a minha pele vai estar. E se tiver com essa medição amarela em cima da minha pele, quanto mais dessa medição estiver, quer dizer que está na tonalidade de pele correta. Então esse DCTL te ajuda a ter uma noção se a tua pele está certa ou não aqui na imagem. No meu caso, eu tenho uma boa quantidade aqui de marcação amarela, então indica que a minha pele está bem equilibrada, não preciso me preocupar enquanto a isso. Ele é apenas um DCTL de visualização. E é isso, pessoal. Depois a gente faz o Color Space Transform, né, que eu já fiz no começo do Color Grading, e a gente tem o nosso Color Grading aplicado e bem interessante aqui com essas técnicas que eu trouxe para você. Após isso, feito então o nosso Color Grade, muita gente tem dúvidas sobre renderização. Vindo aqui na nossa aba Deliver, nós temos aqui o nosso render que a gente vai fazer. Pontos importantes que você tem que ter é justamente aqui nessa aba de Advanced Settings. A de vocês pode estar aqui recolhida, né? Se você clicar aqui nessa opção. E nós temos aqui essas duas opções de Force Size into Highest Quality.
onde você vai forçar justamente aqui a qualidade clicando nessas duas opções, Force Debayer to Highest Quality, que é o debayer que gera justamente a deberização da nossa imagem aqui em alta qualidade para a gente ter uma imagem com muito mais informação para entregar nessa renderização. E obviamente não esqueça aqui do Color Space Tag e o Gamma Tag. Eu sempre deixo os dois Rec 709 para forçar minha renderização aí para o espaço de cor correto, Rec 709, que vai funcionar na maioria ou em todas as telas que a gente tem disponível hoje. E é isso, pessoal, uma aula aí para intermediários, para quem está começando já a galgar novas técnicas aí dentro do DaVinci Resolve, tem dúvidas sobre como que faz alguns ajustes aí, principalmente Color Space Transform. Eu espero que essa aula completa possa te ajudar, você possa aí ter esse conhecimento e aplicar na prática aí nas suas imagens. E claro, se você quiser me ajudar, deixa o teu like, se inscreve no meu canal, isso me ajuda bastante aqui a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e também te ajuda aí a receber cada vez mais conteúdos voltados aqui para o DaVinci Resolve do meu canal. Não deixa de conferir os vídeos que eu coloquei no card para que você possa aí complementar os teus estudos. E não deixa de conferir também os vídeos aqui no canal de Color Grading por referência, DaVinci Tips, onde eu explico as dicas rápidas que pode ser útil para você também. Muito obrigado, um forte abraço, valeu, tchau!